Podemos? Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, doutores auditores, doutor advogado, doutor Olavo, está conosco hoje aqui, representando o Sindicato dos Atletas, e secretaria, procuradora, doutora Rosiana. E essa sessão está sendo híbrida, que nós temos o doutor Luiz Augusto Durso de forma remota. Obrigada, doutor. Então, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Vamos à pauta aqui. Nós temos aqui a preferência do processo número 955/2022, denunciados Cauã Felipe Clisma Rocha e Eduardo Alves, por infrações praticadas durante a partida Santos versus Grêmio Novo Horizontino, campeonato Sub-17. Relatora, doutora Alessandra, tem provas a produzir? Não. Só temos oitiva de... Então, vamos... A relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Durso. Prazer em vê-lo, mesmo que à distância. Seja muito bem-vindo, doutor Olavo. Agradeço também. Então, doutora Mariana, doutora Sônia, Gabriel. Vamos lá para o processo 955 de 2020. Trata-se de denúncia do doutor Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles atleta do Novo Horizontino, do Grêmio Horizontino, Cauã Felipe Clisman, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, haja vista constar da súmula de jogo que o atleta calçou seu adversário, impedindo uma oportunidade clara de gol. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico, permaneceu normalmente na partida. A denúncia também se dá em face de Eduardo Alves, preparador físico do Grêmio Horizontino, sobre as razões de constar do relato do árbitro que o denunciado discordou das decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras para o árbitro da partida: vai tomar no seu cu, dá a porra da falta. E seguiu com as reclamações enquanto a bola ainda permanecia em jogo, em posse da equipe adversária, com as seguintes palavras: seu pau no cu do caralho. Após ser expulso ainda dentro das imediações do campo de jogo, se dirigiu ao portão de acesso do campo e foi informado pelo quarto árbitro, Sr. Giovanni, que o mesmo proferiu mais uma frase em forma de protesto contra a equipe de arbitragem: vocês só faz negreiro. Não há defesa juntada aos autos, presidente. Esse é o relatório da denúncia. Obrigada, doutora. Temos aqui, de forma remota também, para ouvir aqui qual é o árbitro. Nós temos... Qual é o nome dele? Seu Giovanni? Boa tarde, Sim, seu Giovanni. Boa tarde a todos. Eu era quarto árbitro na partida, no caso. Tá, boa tarde, seu Giovanni. Boa tarde. Ele já deu a identificação, Gabriel? Já? Já foi identificado aqui. Então, seja bem-vindo, seu Giovanni, obrigada por estar presente. O senhor aqui vai prestar esclarecimentos aqui, né, como testemunha, tá? Seria importante, tá, que o senhor diga aquilo que o senhor conhece, tá, correndo o risco de ser processado. Sim. O senhor aqui era o quarto árbitro e estava aqui com o preparador físico, né, que teve a suspensão. O que o senhor teria a dizer, o que o senhor teria a nos dizer aqui com relação a esse caso, nessa partida? O que aconteceu? Bom, conforme a partida estava dando seguimento, né, ele citou essas palavras aí já proferidas, né, ele mandou o árbitro tomar no cu, depois falou da falta, pau no cu do caralho, e aí o árbitro pediu para que identificasse quem era que estava xingando ali do banco.
eu já fiquei próximo a ele ali. Na paralisação seguinte, eu indiquei para o árbitro quem era e ele apresentou o cartão vermelho para o preparador físico. E aí, durante a saída dele de campo, ele fala essas palavras: vocês só faz negreiro. E se dirigiu ao portão de saída e deixou o campo de jogo. Ah, tá certo. Alguma pergunta, doutora? Sem pergunta. Alguma pergunta, doutor Luiz Augusto? Eu tenho, presidente. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Sônia, doutora Alessandra, doutora Mariana, ao doutor Olavo e ao doutor Gabriel, que nos acompanham. Peço desculpas por não estar presente fisicamente. Eu fiz até por videoconferência porque eu estou até com suspeita de Covid, então preferi fazer remotamente. Estou muito gripado, mas é uma satisfação estar aqui participando, mesmo que remotamente. Muito breve minha pergunta, presidente. A oitiva aqui do Giovanni, a meu ver, é muito importante, porque esse caso é um pouco diferente do que seria uma simples, simples acusação, simples ofensa. Eu entendo que, na verdade, eu vou deixar esse meu voto. Eu pergunto ao Giovanni. Giovanni, quando ele diz vocês só fazem negreiro, você entendeu que isso teve cunho racista? Qual você acredita, na sua interpretação, qual foi a razão desse dizer por parte do assistente técnico aqui, né, ele é o Eduardo, aquele assistente técnico, é isso? Preparador Ele era físico. Preparador físico, perdão, do preparador, Tá. Giovanni. Bom, doutor, respondendo a sua pergunta, eu acredito que com essa palavra ele quis diminuir o nosso trabalho. Ele tentou usar essa palavra de forma pejorativa para agredir com palavras o nosso trabalho. Tá. E aí o senhor que relata que isso foi falado pelo atleta ao árbitro. Pelo preparador físico, não pelo atleta. Perdão. É o senhor que relata que isso foi falado pelo preparador Sim. físico. Isso foi diretamente a você ou ao árbitro? Como que foi isso? Eu acredito que tenha sido ao árbitro, mas como ele usa vocês, ele coloca a equipe inteira no contexto, né? Tá. Você pode me relatar qual é a condição física do árbitro? Qual é a cor de pele do árbitro? Todos nós da equipe somos da pele branca, cor branca. Tá bom. Eu estou satisfeito, presidente. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Uma pergunta, doutora Mariana? Sem perguntas. Uma pergunta, doutor? Tem que ligar aqui, né? Só uma pergunta, doutora. Se ele estava alterado, se ele estava um pouco nervoso, o atleta, quando ele proferiu essas palavras? Seu Giovanni, Bom. o senhor percebeu se o Eduardo, né, preparador físico, estava alterado, como ele estava... Bom, ele estava emocionado com o contexto da partida, né? Era um momento que o jogo estava em 3-3, partindo para os acréscimos, e um gol poderia classificar a equipe dele, né? Então, assim, os ânimos da partida estavam um pouco exaltados com o momento do jogo mesmo. Nada mais, Silêncio. Tá, muito obrigada, então, seu Giovanni. O senhor está liberado. Muito obrigada. Fique à Obrigado. vontade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Com a palavra, a doutora Mariana, por favor, procuradora. Então, novamente, agora oficialmente, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Luiz, que nos acompanha aí de casa. Desejo sua pronta e rápida recuperação. Eu venho aqui sustentar nesse caso em substituição ao doutor Rodney, meu colega procurador dessa comissão, que está representando o Guiledés, a entidade da qual ele faz parte, justamente num seminário para falar de racismo junto ao EA. O racismo é uma pauta grave, é uma pauta muito séria, que já não tem mais espaço no futebol para continuar existindo. Me admirou, inclusive, aqui a expressão dizer que a expressão fazer negreiro não seria talvez uma expressão racista. Eu fiquei bastante impressionada até com essa colocação, mas fato é que ela foi dita, o próprio árbitro confirmou e ela está posta na súmula. Então, dessa forma, tendo em vista a conduta sim racista do atleta Eduardo Alves, do Grêmio Novo Horizontino, a Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia,
aguardando que ele seja condenado pelas duas condutas. Então, pela expressão vai tomar no seu cu, da porra da falta, portanto, e ainda complementando aqui, seu pau no cu do caralho, portanto, o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. E, na sequência, ainda a tipificação do artigo 243G, uma vez que, em forma de protesto, disse para a arbitragem, você só faz negreira, uma expressão que, refutavelmente, é uma expressão que tem cunho de ofensa racial. Com relação à colocação ali do quarto árbitro, no sentido de que todos seriam brancos, não me parece fazer muito sentido, uma vez que a identidade pessoal de cada um com relação à cor, inclusive, pode ser uma particularidade. Talvez ele encare o outro colega dele como branco e o colega seja pardo, da mesma forma que isso pode acontecer com relação a ele próprio. No tocante, então, ao atleta Cauã, a Procuradoria aguarda a aplicação aqui da pena pela prática do artigo 250, uma vez que impediu uma oportunidade clara de gol, uma das hipóteses do rol exemplificativo do artigo 250. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Olavo, para a defesa, por favor. É só uma pergunta. Eu vou fazer do Cauã e o do Eduardo também? Também. Ah, tá. Eu estava enganado ali. Bom, com relação ao Cauã, a defesa, conforme relato do próprio árbitro aqui, o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu normalmente na partida, demonstrando aí que não foi um fato grave, né? Foi um fato do jogo, requerendo assim a pena mínima do atleta, né? E ele é amador? Ele tem esse benefício do amadorismo? Acho que tem, né? Tá. Então é isso que se requer. A pena mínima, tendo em vista do que o fato não foi grave, não necessitou de paralisação da partida, nada. Com relação ao fato, conforme próprio relato do quarto árbitro, nós ouvimos aqui, ficou claro aí que não foi um ato racista, né? O árbitro, ele mencionou que o atleta estava emocionado, estava alterado, um pouco alterado ali, né? E isto demonstra que foi um simples desabafo, né? Tá certo que foi sério a acusação, né? De mencionar negreiro aí, negreiro, né? Como que foi a frase? Vocês só fazem negreiro. Então, demonstra que foi um desabafo, né? E requerendo assim, o fato também não causou uma paralisação, também, porque poderia muito bem causar um problema maior na partida, né? Todo mundo parar para resolver a situação, e não foi isso que aconteceu. E então ficou demonstrado aí que não se tem aí um cunho racista, né? Se for o caso, né? Requerendo a absolvição do atleta, e se for o caso, para desclassificar aí no 258, que fala ato... Assumir qualquer conduta contrária, em artigo 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. De classificação para o artigo 258. É o que se requer. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Antes de tudo, agradecer ao seu Juliano pelo comparecimento e esclarecimentos, parabenizar a doutora Mariana, também doutor Olavo pelas sustentações. E aqui, presidente, é triste a gente estar julgando uma situação dessa. Semana passada foi a mesma coisa, ato discriminatório. Já adiantando meu voto, entendo muito bem tipificado, infelizmente, num ato discriminatório, inclusive fundamentando na própria colocação, como bem trouxe a doutora Mariana, da própria testemunha, que fala que entendeu que foi chamar ele assim seria uma ofensa. Então, de imediato, eu acredito, me espantou também ouvir essas palavras, mas aqui eu entendo completamente tipificado no artigo 243G, falando sobre o senhor Eduardo Alves. Então,
Pelo artigo 243G, eu voto em 5 partidas. Quanto aos atos, 258, parágrafo 2º, inciso 2º, 2 vezes também, como já decidimos outras vezes, inclusive quanto ao preparador físico, entendo que deve suspender em cada uma das partidas, então, somando a pena de 7 partidas de suspensão, mais 5.000 de multa. Quanto ao senhor Cauã Felipe, o atleta, aqui o atleta ele é armador, só não faz também uso do benefício no preparador, tendo em vista que tem, inclusive, jogadores profissionais, tem jogador profissional no próprio Grêmio Horizontino. Quanto ao Cauã, tendo também tipificado pela Suma 250, e voto, presidente, já com benefício como armador, na advertência, suspensão convertida em advertência. É esse meu voto, com bastante tristeza de estarmos falando mais uma vez nesse assunto aqui no tribunal. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Luiz Durso? Obrigado, presidente. Parabenizo tanto a fala da doutora Mariana como do doutor Olavo e a nobre relatora, sempre muito pontual. Presidente, eu vou acompanhar com relação ao voto do Cauã, advertência, uma vez que é amador, né, com pena mínima convertida a advertência no 250. E com relação ao Eduardo, é claro que eu vou, como auditor desse tribunal, deixar meu repúdio a qualquer ato de discriminação, ato racista, etc. Mas eu fui pesquisar o que seria, né, de fato, o termo negreiro, e ele é utilizado para, por exemplo, traficante de escravo, navio negreiro, comandante negreiro. Então, eu entendo aqui que pode até ter tido a intenção de ter um tipo de ofensa que poderia ser considerado racista, mas por falta de conhecimento do universo semântico e do próprio português, eu entendo que o autor aqui das ofensas, ele se equivocou, porque você falar que a ação é negreira, você não está cometendo um ato racista. Você está dizendo que aquele indivíduo, por exemplo, faz tráfico de escravos. É muito complexo a interpretação. Mas eu entendo que houve, de fato, vários tipos de ofensas aqui, as mais variadas, e que aqui houve uma intenção também piorada, etc. E por isso, eu não entendo, com a máxima vênia aí, ao voto da relatora e também ao parecer aí da nossa procuradoria, a classificação do 243G. Eu entendo que seria uma reiteração no 258 e eu voto, então, pela aplicação, na verdade, um ato contínuo aqui no 258, várias ofensas à equipe de arbitragem, então eu voto pela aplicação do 258, mas na pena máxima em 6 partidas é meu voto, presidente. Uma vez no 258, tá? Fazendo união do ato como um ato único. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar a relatora aqui com relação ao Cauã. Também, então, fica por unanimidade, aplicada a pena mínima de uma partida, convertida em advertência. Com relação ao Eduardo, eu vou acompanhar a relatora, mas aí eu, no tocante à multa, eu daria R$ 1.000 de multa. Então, ficaria por maioria a aplicação da pena de duas partidas de suspensão no artigo 258, 243G por maioria 5 partidas e a pena pecuniária de R$ 1.000. Total 7 partidas? Total 7 partidas. Em que pese o voto bastante fundamentado do doutor Luiz Durso, eu entendo que realmente nessa situação aqui, ainda mais com a oitiva do seu Giovanni, né? Também fica caracterizado o 243G. Então, fica por maioria no total de 7 partidas e a pena pecuniária de R$ 1.000. Julgamento encerrado. Vamos, então, seguir a pauta agora, o processo número 1 da pauta. Por favor, e como que eu faço para entrar no outro processo aqui? Processo 920/2022. Essa aqui? Isso. Denunciado Luiz Eduardo tá. Santos de Jesus, infração praticada durante a partida Ponte Preta versus Palmeiras, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor Luiz Durso.
Com a palavra, doutor Luiz, para relatório, por favor. Que número que o processo, doutora? 920, doutor. 920. Obrigado, Já tem. Tem presidente. defesa escrita? Ah, tem defesa escrita. Tem defesa escrita, doutor. Tá bom. Obrigada. Ô, Gabriel, você me enviou a defesa, Gabriel? Tá no mesmo PDF do processo, doutor. Ah, ótimo. Final. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Doutor Durso, a Procuradoria só vai reiterar os termos da denúncia nesse caso, então se o senhor quiser já relatar a defesa escrita e proferir seu voto, a Procuradoria não se opõe se a doutora Sônia também assim autorizar. Tá, então podemos fazer relatório e a defesa escrita e voto, doutor. Tá bom, obrigado, doutora Mariana. Processo 920-2022 é um sub-17 Ponte Preta contra Palmeiras. Consta da denúncia, presidente, que o atleta Luiz Eduardo Santos de Jesus foi expulso por colocar a mão assintosamente na bola fora da área penal, impedindo uma oportunidade clara de gol. Por causa disso, ele foi denunciado no artigo 150, parágrafo 1º, inciso 1. E a Procuradoria, então, pede, sim, que ele seja condenado nesses moldes. O atleta Luiz Eduardo Santos de Jesus, ele é goleiro. Ele é goleiro do Palmeiras, presidente. Ou seja, é um atleta amador e é o goleiro do Palmeiras. Ele, então, sai da área e toca na bola com as mãos fora da área permitida. Com relação à defesa escrita, a defesa aqui do Palmeiras junta o seguinte texto. Primeiro, com relação ao parágrafo introdutório, com a devida vênia, diz a defesa, o Palmeiras entende que a denúncia não merece guarida, conforme será demonstrado. Do direito, eles enfrentam o artigo 250, que junta-se vídeo. O Gabriel vai passar o vídeo? Eu consigo assistir daqui, tá, Gabriel? Não precisa passar para mim, não. Tá. Tem o vídeo, conforme demonstra o vídeo, que foi uma situação normal e corriqueira de jogo, diz defesa. Tentativa de impedir o gol adversário, tendo o atleta praticado infração meramente técnica, que não enseja aplicação de sanção disciplinar, diz a defesa do goleiro. No mais, conforme se depreende do vídeo, não há de maneira alguma prática de qualquer ato desleal ou hostil na conduta das Palmeiras, de modo que a própria retificação no 250 torna-se prejudicada, sustenta a defesa. Eles reprisam aqui que não é ato desleal ou hostil e pugna, então, requer a absolvição do atleta. Se não for entendimento, pede-se aplicação do parágrafo 2º do artigo 250 e também atenção ao artigo 180, inciso 4. É isso que consta da defesa. Presidente, tem o vídeo. Eu já assisti aqui, inclusive. Já vimos também. Pode ir para o voto, doutor. Vamos lá, presidente. A gente sabe que o CBJD ele traz algumas previsões, sim, quando o atleta ele tira uma vantagem indevida em determinada jogada. Por exemplo, a própria falta para impedir um gol claro, uma chance clara de gol, ela é prevista aqui, né, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Vale dizer, essa conduta do goleiro sair da área penal e colocar a mão na bola para não tomar o gol, a meu ver, ela é um artifício indevido e sim, me parece estar muito próximo do que diz aqui o rol exemplificativo do artigo 250, por exemplo, no inciso 1 do parágrafo 1º, impedir de qualquer forma, em contrariedade às regras de disciplina, em contrariedade às regras de disputa do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. A meu ver, está muito claro que ele impediu uma oportunidade clara de gol, não com uma falta, mas sim colocando a mão na bola, configurado, a meu ver, o artigo 250. Com relação à
punição do jogador, do goleiro. Deixa eu só ver quanto acabou o jogo para ver se interferiu muito esse lance. O jogo acabou 2-1 para a outra equipe. Então, o Palmeiras perdeu. Então, a gravidade, a meu ver, não é muito grande. Pena mínima de uma partida, mesmo sendo amador e fazer jus à aplicação da metade, eu não sou. Pode sim substituir ou não por advertência. Eu não vou substituir e deixar por uma partida como pena mínima 250. É meu voto, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabéns, doutor Durso. Entendo também que aqui até é enquadrado como um ato desleal, aquele que não cumpre, desrespeita as regras, de maneira que eu vou acompanhar o voto, presidente. Obrigada, doutora. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade, suspenso por uma partida, o atleta Luiz Eduardo Santos de Jesus. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 948/2022. Denunciado Emerson Augusto Soares, por infração praticada durante a partida São Paulo versus União São João, pelo Campeonato Paulista Sub-15. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Emerson Augusto Soares por incursão no artigo 254, acumulado com 162 do CBJD, sob as razões Espera só. Sobre as razões de o atleta Henrique Gabriel ter atingido a perna de seu adversário, o senhor Luca Marques, com as travas da chuteira com o uso de força excessiva fora da disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento médico e continuou na partida normalmente. Esse foi o ato, só esclarecendo aqui, trata-se de menor, né, menor de 14 anos, motivo pelo qual está denunciado o técnico. Esse relatório, presidente. Obrigada, doutora. 948. Com a palavra, a Procuradoria, doutora Mariana, por favor. Então, muito brevemente, aqui a gente tem notícia de que no Código Brasileiro de Justiça Desportiva são considerados inimputáveis os menores de 14 anos, razão pela qual o próprio Código impõe ali que ficam sujeitos à penalização os seus treinadores. No presente caso, trata-se exatamente dessa hipótese que já foi debatida aqui nessa comissão disciplinar em outras oportunidades. Um atleta, ele incorreu numa conduta antidesportiva, consubstanciada aqui numa jogada violenta, de maneira reincidente, razão pela qual a Procuradoria aguarda a condenação de seu treinador na forma do artigo 162, em decorrência da conduta do atleta, como previsto no Regulamento Geral de Competições e no próprio Código. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Olavo, para a defesa, por favor. Com relação à defesa do atleta Emerson aí, menor de 14 anos, foi um fato também não de maior importância, não houve paralisação, não houve atendimento médico, né? O problema dele é que ele foi reincidente. E assim requer a condenação na pena mínima, realmente que seja comunicado o treinador para se apresentar uma reprimenda lá com relação ao atleta. É o que se requer. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutora Alessandra, para o voto, por favor. Só um minutinho, presidente. Eu estou verificando aqui a questão da reincidência. Bom, presidente, entendo bem denunciado, enquadrado no 254, não há prova contrária juntada nos autos, como também não estou verificando a questão da reincidência. O artigo 162, ele é claro em dizer que os menores, né, no caso, são inimputáveis e que ficam sujeitos à orientação de caráter pedagógico. E, no caso de reincidência da prática da infração, responderá ao seu técnico. Aqui não está juntado nos autos, presidente.
Tem uma esclarecimento aqui da Procuradoria da denúncia, dizendo que há aqui juntada na própria denúncia, aqui na parte de baixo, a advertência. Então, obrigada pelo esclarecimento. Dessa forma, entendo bem classificado, é o motivo pelo qual eu entendo pela suspensão, presidente, uma partida. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Luiz Durso? Acompanho o voto da relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, fica suspenso por uma partida o senhor Emerson Augusto Soares, por unanimidade. Simplesmente encerrando. Vamos dar início ao julgamento do processo 949/2022, denunciado Rony Flávio Mantovan, por infração praticada durante a partida Araçatuba versus Clube Atlético Penapolense, pelo Campeonato Paulista Sub-13. Com a palavra, doutora Alessandra, para relatório, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face de Rony Flávio Mantovan, da equipe do Araçatuba, por incursão nos artigos 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e artigo 258-B do CBJD, sobre as razões de ter sido expulso por, após a marcação de um pênalti, reclamar acentuosamente da decisão da equipe de arbitragem, e após ser advertido com cartão amarelo, o mesmo adentrou ao campo e desferiu as seguintes palavras: "Vocês são muito ruins, vão se fuder." Toda vez a mesma coisa. Informo também que após o término do jogo, o próprio vem em direção da equipe de arbitragem para tirar satisfação do ocorrido. Não há defesa à inscrição dos autos, presidente, essa denúncia. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia e salientar a necessidade de condenação pelas duas tipificações, primeiro pelo desrespeito e segundo pela invasão. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Olavo, por favor, para a defesa. Em defesa do atleta Rony, né? Foi o técnico? Rony, Flávio, técnico. Com relação à defesa do técnico Rony, eu vou requerer aqui que a atitude do técnico foi uma só, né? Ele, ao mesmo tempo que falou, deu para anotar ali no relato do árbitro, que ao mesmo tempo que ele falou e invadiu, né? Então, eu vou requerer para a desclassificação do artigo 258, que é assumir qualquer conduta contrária em disciplina. Todas as atitudes dele ali foi uma só, que é uma atitude contrária à disciplina, requerendo assim a pena mínima neste artigo. Obrigada. É o que se requer, excelência. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Aqui a súmula traz ao certo em qual local o árbitro ele se direcionou, ele foi atrás na última notificação, de uma maneira que eu não entendo tipificada aqui no 258B, então eu absolvo nesse sentido. Quanto ao primeiro momento em que, após a advertência, o técnico ele adentrou ao campo e desferiu a palavra, entendo que o 258 ele absorve o 258B, de maneira que eu entendo aqui, presidente, pela suspensão em 3 partidas e dando o uso de 4 partidas, presidente, dando o uso do benefício por ser amador em 2 partidas. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Luiz Durso? Obrigado, presidente. Eu não consegui ouvir direito o voto da relatora por causa do som, mas ela deu 4 e com a 182 virou 2 votos, 2 partidas? Isso mesmo. Isso. Okay. Foi isso mesmo. Presidente, eu vou divergir, mas no fim vai ficar a mesma coisa. Por quê? Primeiro que eu acho absurdo um técnico de sub-13 ter esse tipo de ação. Ele é um mau exemplo para os atletas aqui, que são mirins.
Então, eu acho que sempre quando houver um tipo de ofensa tão grave na frente de crianças jogando futebol, a gente tem que majorar a pena. Então, eu entendo que houve sim a infração 258 e eu entendo que houve a infração do 258B, porque primeiro ele é advertido e depois ele invade para reclamar mais ainda. Então, primeiro ele é expulso e depois ele invade e aí ele fala, vocês são muito ruins e tal. Então, eu entendo que ele deve ser condenado em ambas as previsões, 258 e 258B, e eu vou dar 2 partidas em cada previsão, dando então 4 partidas e ao final vão ficar as 2 mesmas partidas da doutora Alessandra. Obrigado, presidente. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar a relatora, que eu entendo também o caso aqui da absorção aqui dos artigos. Então, fica por maioria, suspenso por 2 partidas, já com benefício, no artigo 258. E absolvido 258B. Vamos dar início ao julgamento do processo 950/2022, denunciadas agremiações Atlético Mogi e Atlético Guaratinguetá. Relator, doutor Luiz Urso, com a palavra, por favor, para relatório. Obrigado, presidente. Processo 950/2022, sub-13 do Paulista, Atlético Guaratinguetá contra o Atlético de Mogi. E o denunciado é a própria agremiação Atlético de Mogi por causa de 10 minutos de atraso. Consta da súmula que o motivo do atraso foi o seguinte: atraso no início da partida devido às entregas das documentações das 2 equipes para a realização da partida, sendo que a equipe Clube Atlético Mogi entregou a documentação às 10h25 e a equipe Clube Guaratinguetá entregou às 10h20. Informa ainda que solicitamos anteriormente as entregas das mesmas, diz aqui o árbitro. Teve parada técnica obrigatória e só. A denúncia, então, pede a condenação do Atlético Mogi. Também foi denunciado o Atlético Guaratinguetá por causa dos mesmos 10 minutos de atraso no início da partida, porque aqui concorrem ambas no atraso e fizeram causar, pelo entender da Procuradoria, os 10 minutos de atraso no início da partida, ambas. Então, as 2 equipes são denunciadas no mesmo artigo 206 pelos mesmos fatos, presidente. É o que consta da denúncia. Pode ir para voto direto? Tem defesa escrita, doutor? Então, se puder, por favor, ler a defesa. Vamos lá. Tem defesa escrita do Guaratinguetá, que vamos ver se justifica aqui a entrega da documentação. Trato de processo e etc. Da conduta. Inicialmente, o clube salientar que o Guaratinguetá foi denunciado no 206 por supostamente atraso, ainda com denúncia e etc. Por fim, consta que a partida teria se iniciado às 10h40, ou seja, 10 minutos em relação ao horário previsto para o início da partida. Neste ponto, destaca-se... esclarece que a equipe do Guarani não deu causa aos 10 minutos de atraso para o início da partida disputada. Como consta na denúncia, o Guaratinguetá entregou a documentação necessária para o início da partida às 10h20, ou seja, 10 minutos antes do horário previsto para o início da partida. Após a entrega do documento, a equipe do Guaratinguetá aguardou que a equipe de arbitragem desse início à partida, o que, a despeito de regular conduta da agremiação denunciada, foi feita com atraso. Contudo, é forçoso reconhecer que o Guaratinguetá adotou todas as medidas necessárias para o início da partida. Assim, eventual atraso não pode ser atribuído à agremiação, mas sim à própria arbitragem, diz a defesa do Guaratinguetá. Ele também junta aqui uma print. Desta forma, o atraso no início não se deu por conduta atribuível ao Guaratinguetá. Sendo assim, não houve infração ao 206, defende aqui a defesa. Neste ponto, cabe destacar, como se observa na foto, a equipe já se encontrava em campo muito antes do momento em que a partida foi iniciada, aguardando pacientemente que o árbitro determinar seu início. Presidente, faço aqui só uma consideração sobre a print. Lembrando que esse horário aqui de foto, ele pode ser o mais variado possível. Isso não significa que essa foto foi tirada exatamente neste momento, tá? Só essa ressalva. Pediu para aplicar 182 e que deve ser absolvido a equipe do Guaratinguetá.
É o que consta da defesa, presidente. Tá bem, doutor. Obrigada. Com a palavra a Procuradoria. A Procuradoria vem reiterar os termos da denúncia e apenas salientar 2 pontos. É que a própria agremiação aqui que apresentou defesa escrita admite que apresentou os documentos com 10 minutos de atraso. Contudo, o próprio Regulamento Geral de Competições, como é comum aqui em outros casos que a gente já viu denúncias, só que é uma conduta que seria absorvida pelo 206 nesse caso, até por isso que ela não constou da denúncia, que é a conduta do 191, cada clube tem que entregar com no mínimo 45 minutos de antecedência a relação de atletas. Então, a própria agremiação, ela confessa ali que entregou com atraso, dando causa, portanto, aos 10 minutos de atraso. Então, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, aguarda a condenação de ambas as agremiações, salientando as sucessivas reincidências do Guaratinguetá, e uma única reincidência nesses termos do Atlético Mogi. Os dois. Obrigada. Obrigada, doutora. Podemos ir para voto? O senhor quer fazer Com uma relação defesa? à agremiação que faltou aqui, que Mogi? não trouxe defesa, né? Que é a agremiação Atlético de Mogi, né? Eu vou requerer a pena mínima, doutora, tendo em vista tratar-se de um clube do Sub-13, condições precárias ainda, econômicas, e requerendo assim a pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Luiz, para voto, por favor. Obrigado, presidente. Parabenizo aí as observações da doutora Mariana, sempre importantes para a gente poder fazer um julgamento justo, e também a defesa feita pelo doutor Olavo. Presidente, entendo que a Procuradoria goza, sim, de razão, né? Aqui há uma confissão na entrega do documento em atraso. A gente leva em consideração que é uma equipe super simples, do questões econômicas, é muito difícil organizar a criançada para entrar em campo, etc. E tudo isso, lógico, a gente leva em consideração. Mas também precisamos levar em consideração que há regulamento e também há aqui uma ficha disciplinar bastante extensa por parte da reincidência aqui da Guaratinguetá. Isso também tem que ser levado em consideração. Por isso eu vou acolher aqui o pedido da Procuradoria em condenar ambas as equipes no 206, mas eu vou mudar a pena principalmente por causa da reincidência. Fato é que ambas as equipes aqui, uma diferença de 5 minutos na entrega do documento, não fizeram diferença no atraso. O atraso foi sim feito e culpa de ambas as equipes. Então, com relação ao Atlético de Mogi, eu vou condená-lo a uma pena de R$ 1.200, com a aplicação do 82, por ser uma equipe amadora, R$ 600. E com relação à equipe do Guaratinguetá, eu vou condenar R$ 1.500, com a aplicação do 82, R$ 750. É meu voto, presidente. Então, o Mogi, quanto, doutor? O Mogi, quanto, doutor, ficou? Mogi, R$ 1.200, com a aplicação do 82, R$ 600. E Guaratinguetá, R$ 1.500, com a aplicação do 82, R$ 750. E eu justifico a diferença de multa, mesmo sendo o mesmo atraso, exatamente por parte da reincidência. É meu voto. Obrigada, doutor. A tabela, Maria. Qual o valor da tabela? R$ 100 por minuto. R$ 100, né? Tá. Sim. Presidente, só uma consideração aqui, se analisar a ficha disciplinar aqui com o histórico, há bastante diferença de multa, tá? Só para Como analisar. vota? Tá, ok, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabéns, doutor Durso. Vou pedir vênia só, porque eu vou aplicar a tabela que já goza, já prevê o benefício do 182. E desse modo, entendo para igual forma, muito embora realmente o Atlético Clube Guaratinguetá tenha uma ficha muito mais extensa. Mas aqui, acho que os dois infringiram da mesma forma, então eu entendo pelos dois em R$ 2.000, presidente. Esse meu voto. Pela reincidência Obrigada, específica dos doutora. dois. Eu vou pedir vênia ao relator, vou acompanhar o voto divergente também, pela tabela que é R$ 100 por minuto, e face a reincidência de ambas as equipes. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 ao Atlético Mogi e ao Atlético Guaratinguetá. É 1.000 para cada um? Não, R$ 2.000. E o artigo 182? R$ 2.000 para cada um. R$ 2.000 porque Mas são reincidentes, é R$ 100 por minuto. então, R$ 100 por minuto, 10 minutos, dá R$ 1.000, não dá?
Então, mas tem a reincidência e a tabela Aí já dobrou. prevê a tabela prevê a reincidência. Perfeito, perfeito. Entendi. A residência não, o benefício. Presidente, pode até. A Pode tabela, até. perdão, doutora, a tabela prevê o benefício do 182, perdão. Presidente, posso até rever meu voto e votar com a revisora para ser unânime. Para manter os 2.000, então, para cada equipe, doutor? Exatamente, presidente. Tá bom, obrigada. Então, é por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 para o Atlético Mogi e Atlético Guaratinguetá. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 951/2022. Denunciados Pedro Henrique Queiroz de Oliveira e Walter José Bueno por ações praticadas durante a partida Barretos versus Desportivo Brasil, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor Luiz Durso, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Processo 951/2022. Consta que o atleta Pedro Henrique Queiroz de Oliveira, da equipe do Barretos, foi denunciado no artigo 250, caput, por atingir as pernas do seu adversário de número 9, senhor Nicolas, com uso de força excessiva na disputa de bola. Também foi denunciado o atleta Walter José Bueno Domingos Júnior, da equipe do Barretos, também, tá? No artigo 250, para o primeiro inciso 1, após já ter sido advertido por impedir o ataque promissor, o mesmo foi novamente advertido por atitude antidesportiva, com o uso indevido dos braços no pescoço do seu adversário número 9, senhor Nicolas, que é o mesmo atleta que sofreu a falta do Pedro. Deve ser o atacante, né? A Procuradoria destaca aqui que o denunciado já havia sido advertido aos 41 minutos de partida pela mesma ação que ensejou a sua expulsão aos 73 minutos, e é o fato que foi denunciado. Pugna aqui pela condenação de ambos os atletas, que, deixa eu só conferir se ambos são amadores. O Walter tem reincidência. Não tem. Ele foi absolvido no 258B. Não tem reincidência. Walter e Pedro. Então, Bom, aí a gente verifica com calma, que eu não estou achando. Pedro aqui, Pedro Amador. E o Walter é amador também. também é amador. Ambos atletas amadores. Presidente, não tem defesa escrita. Tá bem, obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai apenas até reiterar os termos da denúncia e aguardar a condenação de ambos os atletas. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Olavo, para a defesa, por favor. Vou fazer também a defesa com relação aos dois atletas, que foi um caso praticamente igual aqui, e vou requerer a pena mínima, tendo em vista os bons antecedentes e são primários, né? E também não houve nenhum prejuízo na partida, o que pudesse causar um problema mais sério. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Luiz, para proferir o voto, por favor. Presidente, com relação ao Walter, o árbitro entendeu que o árbitro entendeu que o Walter não fez um ato tão grave aqui, com o uso indevido do braço no pescoço, uma vez que foi o segundo cartão amarelo. Já com relação ao Pedro Henrique, foi cartão vermelho direto com relação ao uso excessivo de força numa falta em que ele atingiu as pernas do seu adversário. Por isso eu só vou fazer diferença às condenações. Eu entendo que está aqui previsto o artigo 250, assim, a infração. Ambos os atletas são amadores, então eu daria uma partida para o Walter e 2 para o Pedro, com a aplicação do 82, ambos vão ficar com uma partida, presidente. É meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigado, presidente. Parabéns, doutor Durso. Quanto ao voto, eu vou só divergir para converter em advertência. E o senhor Pedro, eu sigo na integralidade. Obrigada, doutora. Eu acompanho o relator com relação ao Pedro, então fica suspenso por uma partida, com benefício do 182, por unanimidade. E com relação ao Walter, eu vou pedir vênia ao relator, vou acompanhar o voto divergente para a conversão da partida em advertência. Então, por maioria, suspenso por uma partida, convertida em advertência.
Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 952/2022. Denunciada agremiação Botafogo, por infração praticada durante a partida comercial versus Botafogo, Campeonato Paulista Sub-11. Relatora, a doutora Alessandra, com a palavra, por favor, para a relatora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da adulta Procuradoria de Justiça Desportiva, em face da agremiação Botafogo, por incursão no artigo 243-G, sobre as razões de extrair da súmula, segundo relatos do árbitro, um torcedor não identificado no meio da torcida do Botafogo proferiu em alto e bom tom as seguintes palavras se dirigindo ao árbitro assistente Davi Costa Souza. Você não marcou impedimento. Depois não quer que a gente chame você de macaco. Não tem defesa escrita, presidente, nem demais provas. Só destaco que a agremiação é reincidente. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Então, mais uma vez, nobres auditores, doutor Olavo Defensor, estamos aqui nessa sessão mais uma vez debatendo racismo, um caso em que mais uma vez um indivíduo se sentiu no direito de ofender outros em decorrência da raça. Aqui no caso, então, se dirigindo ao árbitro assistente Davi Costa Souza, dizendo: você não marcou impedimento, depois não quer que a gente chame você de macaco. Pelo menos sobre mim não paira qualquer dúvida que essa expressão é uma expressão racista, que já foi objeto de condenações em casos semelhantes perante o STJD do futebol, por exemplo, no caso do grafite, ou mesmo no caso do, salvo melhor juízo, do Celcinho, também houve condenação nesse sentido por conta do uso dessa palavra macaco. A gente tem diversos casos em âmbito internacional de atletas que são agredidos verbalmente dessa forma, razão pela qual merece rigor a condenação do clube por não coibir esse tipo de conduta e não ter identificado quem era o torcedor, a fim de que essa comissão disciplinar pudesse, de alguma forma, encaminhar ao departamento de competições a necessidade de afastamento dele da praça desportiva, como previsto num dos parágrafos do 243-G. Por essa razão, então, a Procuradoria aguarda a condenação. Obrigada, doutora. Com a palavra, a defesa, por favor, doutor Olavo. Com relação à defesa da agremiação Botafogo, fica difícil um clube impedir aí uma palavra de um torcedor que nem foi identificado aí, né? Fica identificado por ninguém, né? Pela polícia, pelo clube, pelos dirigentes que estavam ali, né? Então, dá para ver a dificuldade tremenda que ocorreu ali, né? O clube, para ele conseguir a condição de jogo, ele tem que praticar, fazer cursos para todos, pela imprensa, comunicar aos torcedores de situações que o clube pode ser punido. E isso foi feito pelo Botafogo, né? Quer dizer, ele cumpriu as regras, né? Então ficou muito difícil aí. Não é só o Botafogo aqui que deveria ser condenado, portanto, deveria ser a polícia também, os dirigentes, que também ninguém viu, né? Então, porque se um deles, tanto a polícia, como o clube, como os dirigentes, tivesse condições de realizar, identificar o torcedor, sim, né? Teria que ter uma punição. Então, eu requeiro aqui a absolvição, né? Porque é praticamente impossível condenar aí a agremiação sem condenar a polícia, sem condenar o clube, sem condenar a Federação Paulista, os dirigentes, né? Porque ninguém viu. Nesse sentido, requer absolvição. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto, por favor. Obrigada, presidente. Parabéns, doutora Mariana, doutor Olavo, combativo. Eu vou pedir vênia para o doutor Olavo. E eu entendo aqui que é plenamente possível a tipificação e a condenação aqui da agremiação, mesmo quando não identificado o infrator, nesse caso da torcida. Então, conforme o parágrafo 3º do artigo, parágrafo 2º do artigo. Dessa forma, então, presidente, eu entendo sim, bem tipificado, infelizmente, mais uma vez. E condena na multa, presidente, de R$10.000, já com a dobra pela reincidência.
com fulcro no parágrafo 2º do artigo. É este o meu voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Luiz Durso? Obrigado, presidente. Parabenizo a todos que participaram desse julgamento. A meu ver, é absurdo, né, esse tipo de ato em campo, na praça desportiva. E, lógico, a gente pode emprestar aqui algumas previsões do 213 também, que seria deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem, invasão, lançamento de objetos, e o parágrafo 3º fala da comprovação de identificação dos autores, inclusive que, por meio de outras provas suficientes, demonstrar a inexistência da responsabilidade do clube. Ou seja, a gente aceitaria, por óbvio, essa comissão, que eu tenho certeza que é sensível, qualquer tipo de resposta desse clube a dizer que foi possível ou não foi possível identificar esse indivíduo que comete crime aqui de injúria racial. Inclusive, se identificado, poderia até pedir aqui o ofício à polícia para tomar medidas contra esse autor. Claro que o doutor Olavo, quando sustenta a impossibilidade de identificação, ele goza de certa razão, mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando do campeonato sub-20, sub-11. Então não é um estádio enorme, com 40, 50 mil torcedores. É um estádio muito pequeno, com pouquíssimos torcedores, o que seria mais fácil para a equipe mandante também identificar quem é o responsável ali pelo ato criminoso. Então, eu concordo com o voto da relatora, acompanho na condenação no 243G, eu só vou divergir com relação à multa, levando em consideração também exatamente que é uma equipe do sub-11, né? Às vezes, condenar essa equipe a R$10 mil é acabar com essa equipe. A gente sabe que muitas vezes os próprios atletas é que pagam ali para ter o jogo, a federação tem interesse nessas categorias que se desenvolvam no país, então a gente também não pode ter punições que sejam tanto quanto exageradas ou que façam aquela equipe sofrer financeiramente. Por isso que eu vou divergir e vou propor aqui o apenamento com a aplicação do 82 e com a aplicação da reincidência já analisado em R$4 mil, presidente, é meu voto. 4 mil. É lamentável, né, nós termos que meio que recorrente esse tipo de comportamento aqui de torcedores, e temos que aplicar essas infrações aqui para torcedor, para agremiações. Lamentável nós termos ainda esse tipo de denúncias aqui, né, muito bem elaboradas pela Procuradoria. Eu vou pedir vênia aqui à relatora para divergir também do valor, mas eu aplicaria R$5 mil com o benefício. Então, o doutor Durso aplicou 4, né, doutor? Foi Sim, isso? presidente. 4, né? Já com benefício, né? São 4? Isso, doutor? 4 mil. 4 mil, presidente. Então, vai ficar por maioria aplicada a pena pecuniária de R$4 mil. A Procuradoria vai solicitar a lavratura do acórdão especificamente no que se refere ao voto divergente que deu motivo à imposição de apenas R$4 mil de multa. Não sei se vai constar o meu voto, 5 mil. Tá bem. Então, julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 953/2022. Obrigada, doutor Olavo. Muito obrigada. Prazer, viu? Boa viagem para o senhor. Obrigada, doutor. Obrigada. Então, vamos fazer. Só faltam 2, né? Tá, então. Uma falta de placa e outra atrás. Pode fazer relatório de voto? Então, o processo 953/2022, denunciado a agremiação Grêmio Novo Horizontino, por infração praticada durante o jogo Novo Horizontino versus Marília, Campeonato Paulista Sub-13. Relator, doutor Luiz Durso, com a palavra, por favor.
Tá bom, tá. Presidente, o caso é muito simples. Foi denunciado o Grêmio Novo Horizontino, em curso no artigo 191, combinado com o 31 do regulamento específico da competição, por não disponibilizar a placa de substituição e acréscimo para a partida. Só isso, presidente. Faltou a placa de substituição. Tá. Pode proferir o voto, doutor, por favor. Presidente, é sub-13, né, amador, eu vou aplicar aqui a multa de R$500, mas como eles são reincidentes, R$1.000, presidente. Tá, obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$1.000. Agremiação Grêmio Novo Horizontino. Vamos dar início ao julgamento do processo 954/2022, denunciada a agremiação Oswaldo Cruz por infração praticada durante a partida Palmeiras versus Oswaldo Cruz, Campeonato Paulista Sub-15. Relator, doutor Luiz Durso, com a palavra, por favor. Presidente, muito obrigado. Mais um caso simples. São dois... Perdão. É atraso, presidente, só. A agremiação Oswaldo Cruz foi denunciada porque houve 2 minutos de atraso para reinício do segundo tempo, porque eles se atrasaram 2 minutos na apresentação. Perdão, presidente. Dois minutos de atraso no reinício. Foi denunciado no 206 por causa desses 2 minutos, presidente. Caso muito simples também. Então, pode seguir o voto, doutor. Pode seguir para voto. Aqui eu voto a aplicação da tabela. 2 minutos de atraso. Tem reincidência no 216 e no 91. Aplicação da tabela, presidente, aos 2 minutos. É R$100? Isso. Então, 200 e aí dobra por causa da reincidência, é 400? Tá. Ok, doutor, Então, obrigada. Como 400, vota? presidente. Obrigada. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Também acompanha, então fica por unanimidade aplicada a pena pecuniária de R$400 ao agremiação Oswaldo Cruz. Terminamos? Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Melhoras, Durso. Doutor Luiz Durso, muito Melhora, obrigada. Durso, Boa tarde, melhoras. doutor. Obrigado. Sou eu que faço, né, o acordo do 952, né? Isso, doutor, sim. Ok, vou elaborar. Então, a relatora votou em 10.000, a doutora Sônia em 5.000 e voto vencedor foi o meu 4.000, né? Ok, vou Sim. elaborar e eu envio a ajuda. Muito obrigado. Obrigado, doutora Obrigada. Alessandra. Obrigado, doutora Mariana. Gabriel, obrigadão pelo apoio. Obrigada, doutor. Obrigado, Melhoras. E torcer para que não seja Covid. vou testar sexta-feira, vou fazer o teste, vamos ver. Ah, boa sorte. Não, Beijo. eu tô vacinado, tô bem. É. Obrigadão, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, doutor. Obrigada. Tchau.